Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para louvar e agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso está no Salmo 136, versículo 1. Nós já fomos despertados para a gratidão. A nossa função agora é incendiar outros corações, para que outras pessoas possam vir, possam aprender um pouco mais de Deus e que as nossas vidas juntos possamos melhorar, louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor. Porque se formos para atravessar o oceano, mais fácil é atravessar no barco remando com os irmãos do que sozinho a nado. Então o melhor lugar para estarmos é aqui, nesse prédio chamado Casa de Oração. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença quero pedir perdão pelos meus pecados, que são muitos, Senhor, e diante do Teu altar entregar esta reunião que chamamos de culto, que ela possa subir, Senhor, ao Teu trono como um cheiro agradável, que cada pessoa aqui presente, Senhor, pessoal do louvor, do som, da mídia, da recepção, cada voluntário aqui, Senhor, possa, Senhor, Te servir de coração aberto, de coração grato. Que cada pessoa que entrar aqui, Senhor, que cada pessoa que ouvir a Tua palavra, que o coração possa ser solo fértil e que a Sua palavra encontre morada, Senhor. E quando eu digo, Senhor, cada pessoa, a mim, Senhor, eu sou o primeiro, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa quebrantar meu coração, que possa mudar o meu entendimento e que eu, Senhor, possa sair daqui melhor do que eu entrei. Que cada família, Senhor, aqui representada possa, Senhor, de alguma forma ser abençoada pela Tua palavra, pelo Teu louvor, por um sorriso, por um aceno. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Convido a vocês que fiquem em pé para juntos louvarmos a esse Deus. Gratidão.
uma alegria que temos aí programações especiais para convidá-los para que estejam conosco mais vezes durante a semana. Novidade de vida às 15 horas na IBB Serra, um grupo de profissionais qualificadíssimos que estão lá dispostos a atender todos aqueles que precisarem de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um fisioterapeuta, mesmo que não seja você, mas você conheça alguém que necessite desse tipo de atendimento, será muito bem-vindo lá na IBB de Mogi, às 15 horas nas segundas. É um atendimento gratuito, tá? Então não tem custo algum. À noite tem trabalho com os homens na Ponte Grande, às 19h30, que também se chama Novidade de Vida. Na terça, nós temos Maranata de Oração, que é o nosso grupo de oração da IBB, maravilhoso, de intercessão. É o grupo que tem fortalecido a nossa igreja, tem mantido a nossa igreja em pé. Além de orar pelos irmãos da IBB, também oramos por todos aqueles que estiverem passando por algum problema físico, mental, né, esteja desempregado, enfim. Então são várias situações que são colocadas lá, os pedidos de orações, e com certeza já temos muitos testemunhos para ser contados, para glorificar o nosso Deus. Nas quartas, nós temos a quarta completa, às 20 horas, na IBB Serra e aqui em Suzano também. Então é um culto presencial, estão todos convidados. Aqueles que não puderem ir para Mogi, venham então para cá nas quartas-feiras. Temos aprendido da palavra do Senhor, temos louvado a Ele e a comunhão tem crescido, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Quinta-feira temos cursos da Faculdade Teológica Becar. Então, para aqueles que amam a palavra do Senhor e querem se aprofundar nesse conhecimento, dê uma olhadinha na nossa plataforma digital, ali tem todas as informações, quais são os cursos, quais são os palestrantes, né? Que com certeza vai ser bênção na sua vida e vai fazer sua vida espiritual crescer mais e mais. Sábado, agora sim é um convite mais que especial. Temos um batismo. E eu não sei, aqueles que ainda não foram para a Becar, mas não perca essa chance. A IBB Mogi, a Becar, é um lugar maravilhoso. Lá será feito o culto e haverá o batismo a partir das 11 horas. Com certeza teremos lá pessoas que a gente já conhece, pessoas que a gente não conhece, e com certeza vão ser bênçãos nas nossas vidas e nós nas deles também. Então é uma forma de prestigiar aqueles que estarão entregando suas vidas ao Senhor, descendo as águas, que é um momento muito especial, muito marcante. Então esteja lá. Após o batismo, haverá churrasco, né? Então, que você possa levar os alimentos necessários para a sua família, para poder participar desse momento de confraternização, que eu tenho certeza também será inesquecível na vida de cada um dos irmãos. Tá bom? Muito obrigada. Passaremos às ofertas e aos dízimos. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Para quem reclamou que não chovia, acabou de chover, graças a Deus, né? Estava seco, né, irmãos? Agora, Jesus mandou chuva. Que alegria estarmos aqui para louvar o Senhor mais uma vez, né? Isso é um motivo de alegria, irmãos, porque muitos aí queriam fazer isso e não pode. Muitos estão doentes, muitos estão até encarcerados, outros estão em países que não têm essa liberdade, mas nós não, nós estamos aqui para fazer menção no nome do Senhor, amém? Vamos falar um pouquinho sobre generosidade, sobre bondade, e eu queria essa noite registrar, falar sobre uma senhora, uma viúva pobre, né? Você vê como Deus se importa com aqueles menos favorecidos, né? Certa feita, Jesus estava no templo, sentado com os discípulos, e chegou uma viúva bem pobrezinha. E diz a palavra de Deus, que essa viúva ela deu 2 moedinhas de cobre, que seria hoje basicamente 2 moedas de 5 centavos, vamos fazer assim, de tão pouco valor. E ela colocou no gasofilácio. E Jesus, olhando para os discípulos, falou assim: em verdade vos digo que de todos que vieram e dizimaram e ofertaram, hoje
essa pobre viúva foi a que mais ofertou. Os discípulos não entenderam. Aí Jesus replicou: todos deram do que sobraram, do que sobejaram deles, mas essa viúva deu tudo o que possuía da sua pobreza. É com isso eu não quero dizer para você dar tudo que você tem aqui, não é isso. Eu quero dizer que Jesus, Deus, está de olho no que você pode fazer. O Senhor conhece o seu coração, conhece o meu coração. Atravessamos uma grande crise e estamos atravessando ainda. Mas eu posso dizer para os irmãos que aquele que dá crescimento, aquele que cuida de viúva, aquele que cuida de órfãos, aquele que cuida do desempregado ou de doente, ele continua vivo. E ele continua de olho em mim e em você. E essa noite não é diferente. Traga o pouco que você puder, ou muito que você tiver, mas segundo o que você propôs no seu coração. Amém? Que essa noite você oferte com alegria, com bondade, com sinceridade. Talvez essa viúva disse assim: olha, eu tenho 2 moedas aqui que dá para comprar um pãozinho ou 2 pãozinhos. Eu vou comer, e amanhã eu vou morrer, porque eu não tenho mais o que comer. Com o que comprar? Aí, em vez de eu morrer amanhã, eu vou dar hoje, e amanhã a Deus pertence. Mas eu creio que Deus mudou a história dessa viúva, porque é assim que Deus faz, irmão. A bênção vem, o Senhor cuida. Veja os passarinhos do céu, eles não plantam, não colhem, e todo dia eles estão fazendo bagunça aí. Sai de manhã, come, volta para casa. Quem é que cuidou deles? Deus. Amém? Se você está aqui essa noite com o coração apertado, angustiado, Deus, o que eu vou fazer no outro dia? Irmãos, faça como essa viúva, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu conheço tantas pessoas que têm tanto dinheiro e não têm paz, não têm alegria. Irmãos, o segredo não está na riqueza, o segredo está na fidelidade. Amém, irmãos? Que você possa dar o seu dízimo essa noite, sua oferta, segundo o que você propôs no seu coração. Tem uma maquininha lá atrás, tem o Pix, acho que vai colocar o Pix aqui, não sei, mas qualquer coisinha, procure o irmão Alex, que ele manja. Amém? Eu vou orar por vocês e depois vocês podem trazer o seu dízimo e a oferta. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel. E o Senhor registrou no livro de Mateus e no livro de Lucas, essa viúva, ela só deu 2 moedinhas pequenininhas, Senhor, e ela já recebeu o galardão dela, porque o Senhor cita ela, o Senhor registra esse fato, esse acontecimento. Isso quer dizer que o Senhor não despreza nem um pouquinho dos teus filhos, Pai. Então eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e pela tua bondade. Tem pessoas aqui essa noite que não sabem o que vai fazer, Pai, mas eu creio que como tu cuidou dessa viúva, o Senhor está cuidando dessa pessoa esta noite. Cuida de cada um aqui, Senhor. Abre as portas do céu, Pai. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que foi preso, não sabemos por qual situação, mas o Senhor é poderoso para destravar e para abençoar essa vida. Cada um, Pai. Aquele que está padecendo necessidade, aquele que precisa da porta do emprego, tu és poderoso, Senhor, para abrir e superabundar na tua graça, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós te agradecemos e continuaremos te louvando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode trazer seu dízimo e a sua oferta. Amém? Me das a chance
glória. Aleluia. Aleluia. As lutas, elas se fazem presente em nossas vidas. Você ser cristão não te isenta das lutas, não te isenta dos problemas. Mas você ser cristão faz você provar que é fiel a Deus. Faz você provar que verdadeiramente serve nele, que você confia nele, amém? Vem os problemas, vem
nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por cada uma dessas crianças, Pai. Que o Senhor coloque sobre elas, Pai, o teu Santo Espírito, guardando, orientando, dando sabedoria e discernimento em todo o tempo, Pai. Que elas cresçam na sabedoria e na graça, Pai. Que o Senhor derrame sobre elas tuas bênçãos, Pai, a tua proteção. Que nada de mal aconteça a elas. Abençoe também seus familiares, os seus professores, Pai, para que elas possam, neste momento, aprender mais de Ti e que nunca se esqueçam das Tuas palavras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse louvor, na verdade, foi a ministração de hoje, né? Se a gente tem que falar em fé, e se você de verdade cantou que você se alegrará no Senhor, mesmo que não dê fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, isso é fé. Oh, glória a Deus por isso, que assim o seja em nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém. Eu gostaria de orar com vocês, amém? Só arrumar aqui que esse microfone aqui tem um problema comigo, ou eu tenho com ele. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, misericórdia, por ser quem és, nosso Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua eternidade, por nos dar a chance de conhecer um pouquinho mais da tua palavra em cada segundo de nossa existência. Que possamos hoje, Senhor, escutar da tua voz, entender da tua palavra, Senhor, e mais, que tenhamos a fé de seguir conforme o teu querer. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Simul justis et peccator. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Martinho Lutero, um dos grandes idealizadores e um dos que concretizou a reforma protestante, na segunda metade do século XVI. Um movimento que movimentou uma reforma principalmente na Igreja Católica, porque ele lutava contra erros e abusos, contra discrepâncias que aconteciam naqueles tempos. Então movimentou ele com teses que ele afixou numa catedral, o que nós chamamos hoje de reforma protestante. Uma reforma que, dentre as suas ideias, tinha 5 princípios fundamentais, 5 ideias básicas, sólidas. Dessas se erguiam todas as outras. Essas ideias, então, ou esses princípios eram fé, eram, na verdade, a Escritura ou a palavra, Cristo, a graça de Deus e a glória de Deus. 5 bases que fundamentaram uma reforma protestante. Dessa reforma, nós vamos falar neste mês, em cada etapa, vencendo uma das bases deste movimento que revolucionou o mundo evangélico, o mundo cristão e espiritual. Existem momentos em que eu achei que nós não desejávamos mais o céu. Olha que frase interessante. Em alguns momentos me parecia que o céu não era mais o nosso maior desejo. E aí, quando essa ideia me veio à mente, eu perguntei, mas por que não querer o céu? É uma informação estranha, né? Até conflitante para com o que todo mundo pensa, porque até para aqueles que desconhecem a espiritualidade, me parece que o céu é um bom lugar. O céu, entre aspas, é o paraíso. Como pode então uma pessoa não desejar o céu? De todas as vertentes que busquei, de todos os estudos que fiz, pelo menos 3 situações me ficaram claras por que o não querer o céu. E situações que falaram muito com a minha vida, viu? Situações que foram inegavelmente presentes no meu eu. Como costumo dizer, não sei se no seu também, mas falaram muito comigo. O primeiro deles, inegavelmente, fala sobre algo que impactou muito a minha vida e ainda hoje o faz, e que em alguns momentos, se eu não estiver atento, vão me distanciar do desejo de querer o céu. Gálatas, uma carta que foi escrita por Paulo, o apóstolo, no seu capítulo 5, traz algumas situações que afrontam o desejo de ir para o céu, que contradizem a manifesta vontade de querer conhecer o paraíso. A partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que de tais coisas praticam. Amém. É interessante como Gálatas fala de uma natureza minha. Parece que esses atributos foram retratados dentro de um raio-x que eles traçaram do meu. Quando ele começa a configurar o que a carne deseja, quais são as obras da carne, e ele já começa falando daquilo que inegavelmente está presente no mundo de hoje, que é a prostituição. Mas ele não para por aí. Paulo dá continuidade, ele fala da impureza, da lascívia, que é o excesso do desejo da sexualidade ou da sensualidade. Ele fala da idolatria, então são aqueles deuses que inegavelmente estão no meu coração e habitam dentro da minha alma. E esses deuses, eles entram de forma diminuída, pequenininha e até dissimulada, mas logo logo se tornam grandes gigantes, tomando conta de todo o movimento do meu eu. Já falei várias vezes sobre os ídolos, sobre as idolatrias que existem, são tantas, são pequenas às vezes, mas são tão manifestas que acabam ocupando todo o centro da nossa atenção. Uma pessoa que inegavelmente tem na sua profissão o seu maior nicho, sua maior prioridade, tem ali uma idolatria. Uma pessoa que tem no seu marido, na sua esposa, tem ali uma idolatria. Uma pessoa que tem numa igreja a sua maior predisposição, tem ali, inegavelmente, uma idolatria. Uma pessoa que tem um pastor, a sua maior predileção, talvez tenha ali uma idolatria. E se há qualquer uma dessas idolatrias, inegavelmente, este sentimento ou esta situação me afasta de desejar o céu. As idolatrias, elas são constantes, mas ele não para, ele fala de feitiçaria, ele fala das questões relacionadas à inimizade, o relacionamento interpessoal que acaba sendo afrontado por coisas até insignificantes, mas que são sinceramente parte do nosso cotidiano. Eu quero que você puxe a tua última semana agora, só a tua última semana, não precisa ir muito longe. Quantas inimizades, por certo, não permearam a tua mente? Mas como assim? Eu não fiz nenhuma inimizade. De quantas e quantas vezes você pensou mal de alguém, projetou mal no teu coração sobre alguma pessoa? Talvez ali a inimizade já começou a rondar o teu jardim, querendo habitar na tua vida. Enfim, mas Paulo não para, ele fala dos conflitos, que seriam as porfias. Uma pessoa conflituosa, sabe, você não pode falar nada que ela quer brigar. Você fala assim, nossa, eu gostaria tanto de um paninho aqui em cima para poder limpar. Aí a pessoa põe um paninho, aí você fala, não, mas eu não queria esse pano, eu queria um pano branco, e já começa um conflito por coisas banais, pequenas e insignificantes. Estava conversando com a minha esposa, falando sobre algumas coisas que têm acontecido em Mogi, na igreja. O pastor Leandro fala uma grande verdade, a igreja é um negócio interessante, não é? Aqui é a casa de todo mundo, mas não é a casa de ninguém. Aqui você deixa um paninho, é teu, mas a hora que você vira sumiu, porque nunca foi teu, foi de todo mundo. E eu tenho que me acostumar com essa comunhão, ou com esse compartilhar, porque a igreja é isso. Mas quando some o meu paninho, ai, ai, ai. Dia desses os meus meninos foram num ID, né? Os jovens conhecem o ID. Então são reuniões dos jovens, que eles fazem um barulho muito louco lá, bem legal. Eu não sei porque eu não sou jovem, eu ouvi dizer. Mas enfim, num deles, o pior que foi no primeiro. E nós levamos tudo que tinha em casa, levamos lá, ó, fio, até coisa que eu não usava. E por acaso foi o meu paninho. Um paninho que a minha sobrinha fez, ela pôs a mãozinha dela, fez uma dedicatória, mas foi lindo aquele paninho. E ele voltou em 4 pedaços. Porque o baterista, Lucas, ele fez questão de cortar em 4 pedaços para abafar o som da bateria. O meu paninho. Difícil, né? O meu filho demorou 3 meses para me contar. Tamanho era o medo dele. E verdade, quando ele contou eu fiquei bem chateado. E até falei para ele que ele deveria tomar mais cuidado com as coisas que não eram dele, né? Mas eu comecei a pensar, será que valeria a pena eu brigar com meu filho por conta de um paninho? Por maior que viesse a ser a simbologia, era tão e somente um paninho. Será que eu deveria então causar conflitos, porfias em casa e aonde quer que seja por uma coisa tão insignificante?
Não deveria? Porque esse paninho, mais dia, menos dia, ele não separaria, ele não ficaria separado em 4, mas ele seria desfeito pela traça. O relacionamento para com uma pessoa é para durar uma vida toda, e para aqueles que acreditam no céu, uma eternidade. Então é muito pouco, não é? Para gerenciar ou desencadear um conflito. Os ciúmes, e aí está aí uma coisa difícil de lidar, pelo menos para comigo, eu sou ciumento e demais. Não, como eu sou ciumento. Eu gostaria de ter todas as coisas concentradas num único lugar, que é no meu coração. Todas elas guardadinhas onde eu bem quero. Isso é ciúmes, isso é possessão, e isso não é de Deus. Até porque Deus nos dá a liberdade. Deus nos fez livres para caminhar e livres para com Ele seguir, se assim o quisermos. Então, os ciúmes não faz parte dessa relação, mas por quantas e quantas vezes eu não sou ciumento? Por exemplo, com o meu paninho. Mas são coisas que inegavelmente me afastam, segundo a palavra de Deus, do desejar o céu. E Paulo, ele não para por aí, ele fala da ira. Aqui é terrível. Aliás, falar da obra da carne é terrível, né? Tenho certeza que você é pego aqui, se não for em todas, pelo menos em quase todas. Eu falei hoje com o irmão, né? Estava dando discipulado pela manhã e falei para ele, uma pessoa iracunda. Ele falou, o que é isso? Que monstro é esse? Eu falei, sou eu. Porque eu sou irado, eu sou iracundo. É uma velocidade que o cara passa por mim, mas apressadamente eu já fico irado e por aí vai. Ele não termina, ele vai além, ele fala das discórdias, que são as dissensões constantes, né? Você fala que o Corinthians é o melhor time, eu discordo. Aí você fala que é o Palmeiras, eu também discordo. Aí você fala que é o Santos, eu discordo. São Paulo, eu discordo de tudo. Nada tá bom. Para aquela pessoa sempre há um motivo para discórdia. Isso não é de Deus, não. Isso é da carne. E isso cada vez mais me afasta do céu. As facções, a inveja, a bebedice, a glutonaria. E olha só, são tantas as obras da carne que Paulo, ele termina o versículo falando, olha, essa e outras tantas coisas semelhantes a estas. Tudo isso nos afasta do céu, nos afasta do paraíso. Olha que interessante, tudo isso nos afasta de Deus. São coisas que inegavelmente me levam para distante do meu Senhor. São coisas que afrontam o meu querer de ir para o céu. Agora, analisando a tua vida por um segundo, aonde nessas situações você está preso, você está aprisionado, quais são as correntes que prendem o teu eu para se afastar do céu? Quais são? Na minha vida eu posso dizer que várias, luto contra tantas aqui. Mas enfim, essa seria só uma das situações que me fazem não querer o céu, tornando essa frase verdadeira. E você? O segundo motivo, ele é uma junção de 2 versículos. E aí, voltando para o discípulo amado, quem seria o discípulo amado? A Cida sabe, se ela falar o nome do marido dela, ela acertou. João. Pegando o Evangelho de João, nós vamos ver que em 2 versículos ele me dá a configuração daquilo que também me afasta do céu. Podemos começar com João 14. João 14, 22, perdão, João 14, 23 e João 13, 34. 14, 22 diz assim: Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Aqui então João, ele fala que, ele pergunta, né? Judas pergunta, mas de onde o senhor vem, Jesus? E aí Jesus responde, olha, você quer saber de onde eu venho? Ama a minha palavra. Tudo que eu disser, guarda profundamente no teu coração e vive segundo tudo aquilo que eu te manifestar. Porque se assim você fizer, inegavelmente você vai declarar com as suas ações que você me ama, e então, da onde eu venho, e aquele que me mandou, vai te amar. Qual é o significado desse versículo? É simples. Você quer ir para o céu? Ame a palavra de Deus. Pronto. É isso que Jesus fala aqui neste versículo de João. Ame a palavra de Deus, inegavelmente, então Deus vai te amar.
até aqui está fácil, né? E aí você está dizendo de alguma coisa que te afasta do céu? Pois é, há algo que me afasta do céu. Se você pegar agora João 13, versículo 34, você vai ver ali, inegavelmente, uma história que resulta num mandamento. E ele reduz ou resume os mandamentos do Senhor para uma nova situação. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então existia inegavelmente uma configuração de dois grandes mandamentos do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Até aqui está tranquilinho, não é? Está muito fácil, porque amar a Deus é fácil. Deus é bom, é criador, Ele é abençoador, está tudo certo. E amar o próximo como você se ama também é tão simples. É você se amar. Você se ama, Paulinho? Paulinho se ama, então tá fácil você me amar, é só você colocar um espelho aqui e pronto, tá tudo certo. Só que daí Jesus Cristo viu que a situação estava indo boa demais e falou assim: bora colocar um detalhe a mais nisso tudo? Chega, você não vai mais amar o próximo como você se ama. A partir de agora você vai amar o próximo como eu te amo. Tá, Jesus, como você me ama? Olha, eu te amo lavando os pés daquele que me leva para a cruz. Eu te amo indo para a cruz. Aliás, eu te amo sendo crucificado e não levantando todo o meu poder para aniquilar toda a terra. Eu te amo me esvaziando por completo, para por completo te aliviar de todo o peso. É assim que eu te amo. É assim que eu sou teu líder. Então, a partir de hoje, você vai amar o teu próximo como eu te amo. Uau! Tá, mas aonde isso me afasta do céu? É simples, eu vou pegar duas histórias, duas pequenas histórias, que inegavelmente vão me mostrar o quão distante do céu eu estou. A primeira é de uma mulher, e vocês conhecem bem essa história. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava. Ela tinha uma doença e por anos e anos ela demandava essa doença. Ela já não sabia mais o que fazer. Segundo diz a palavra de Deus, ela tinha gastado toda a sua fortuna para cura. Não tinha tido resultado. Todos os amigos se afastaram, a família já não a queria mais. Ela era considerada impura perante toda uma sociedade. E então ela descobre que o Salvador passaria pela sua rua. E ela vai. E ela tem este desejo. Ela então quer inegavelmente ir além. Ela vai enfrentar toda a repulsa da sociedade, porque a sociedade esqueceu do novo mandamento de amar ao próximo, e ela era o próximo. Aquela mulher que para todos era impura, ela era o próximo. Ela era aquela que deveria ser amada. Para ela, eles deveriam estender a mão e dar um socorro imediato. Mas ela foi esquecida por todas e por todos. A sociedade ali, inegavelmente, esqueceu dos mandamentos de Deus. Portanto, a sociedade ali estava distante do Senhor. Agora, a sociedade ali representa cada um de nós. Quando nós vemos alguém passando por extrema necessidade, sequer temos a coragem de olhar nos olhos daquela pessoa. E se não tenho como ajudá-la financeiramente, aí cabe uma discussão, mas eu não tenho coragem de sequer orar por aquela pessoa. Qual é o amor que eu tenho por ele? Se nem nos olhos dele eu tenho coragem de enxergar ou de olhar? Qual é o amor que eu tenho representado por essa pessoa? Ou será que ele não foi feito por Deus? Trato a cada um desses como a sociedade tratava essa mulher, colocando uma repulsa e um escudo entre nós que me distanciam de amar a palavra do Senhor. Mas esse não é o maior exemplo, nem o melhor exemplo que eu tirei da palavra de Deus. Existe um outro muito mais profundo, que me inegavelmente faz ter um distanciamento gigantesco da palavra do Senhor. Um homem caminhou com Jesus Cristo durante pelo menos 3 anos. E nesses 3 anos ele viu Jesus fazendo todos os milagres, todos. Ele viu Jesus curando, ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus ensinando, ele viu Jesus multiplicando. Ele era tão querido por Jesus que nos momentos cruciais ele era um dos poucos que Jesus chamava.
Ele já tinha a idade de todos, era o mais experiente na jornada. O seu nome? Pedro. Pedro, um homem que já conhecia a empreitada da vida, caminhando com Cristo. A palavra de Deus diz que num dia, Jesus então, deixando com que os discípulos fossem com o barco para diante, no meio de uma tempestade, Jesus começa a vir ao encontro deles, andando por sobre as águas. Assustados, aqueles homens pensam que lá seria um fantasma. Eis que então ele diz: se acalmem, sou eu, Jesus. Pedro, o mais arrojado, o mais valente de todos talvez, diz: se és tu, ó Cristo, faça-me andar por sobre as águas. Jesus então disse: Pedro, vem. E lá foi Pedro. Saindo do barco fora, colocou o seu pé sobre as águas e pelas águas começou a andar. Mesmo com uma grande tempestade, com ondas e ventos fortíssimos, Pedro vencia o mar. E Pedro provavelmente deve ter se lembrado nos seus primeiros passos da palavra do Senhor, que se ele tivesse a fé, mesmo que pequenina, ele falaria para uma montanha: saia, e ela sairia. Que pela fé ele conseguiria curar, ele conseguiria trazer a vida a um morto, porque assim Jesus o disse, porque ele ouviu a palavra e ele cria na palavra. Mas de repente, ele se esqueceu da palavra de Deus. Ele não mais enxergou a palavra de Deus, ele não mais ouviu a palavra de Deus. Ele começou a buscar na sua travessia a sua própria capacidade e competência. Foi quando então, por não mais ouvir a voz de Deus, Pedro começou a afundar. Pedro, então, ali naquele momento, não queria mais o céu, porque ele já não mais amava a palavra de Deus, porque ele já não tinha mais a palavra de Deus viva em sua mente e na sua alma. Agora o que movimentava Pedro era a sua capacidade e os fortes ventos do mundo. Ele não conseguiria vencer aquela jornada. Enfim, são dois exemplos claros que nos mostram que, quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós não queremos mais o céu. Por quantas vezes você confiou só na tua força? Por quantas vezes você não viu na tua capacidade o único mecanismo de vencer aquele problema? Eu e inúmeras. Por quantas vezes você não se achou o suficiente para resolver tudo? Ou pior, por quantas vezes aqueles fortes ventos não foram fortes o suficientes para te afastar da vontade do Senhor? Por quantas e quantas vezes? E aí, a terceira e última possibilidade, aquilo que também nos afasta do Senhor: as aflições, as dores, o vazio. Se no primeiro exemplo nós vimos que a sociedade maltratou aquela mulher, nós podemos perceber que aquela mulher também tinha motivos mais do que suficientes para não mais acreditar em Deus. Aquela que sangrava sem parar, aquela que gastou toda a sua fortuna sem ter cura, porque as dores elas eram tão profundas, elas eram tão ferozes que ela não tinha mais condições de crer, porque o vazio que habitava nela era tão intenso que ela já não mais acreditava na fé que a fazia vitoriosa. Ela já não mais cria na cura, ela já não mais entendia como poderia acontecer. Sabe, meu irmão, nós temos visto pessoas se destruindo por conta desse vazio existencial, por conta da frustração que o mundo traz, e ele traz, viu? Você sabe disso, né? Aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Esse vazio às vezes nos maltrata e tanto, que nós esquecemos de olhar para o céu. O céu ficou tão longe, ficou tão distante. Não quero mais seguir para o céu. Essa frase, na verdade, ela não foi dita por mim, nem pensada por mim. Ela foi escrita por um grande evangelista, C.S. Lewis. Ele escreveu essa frase, mas ele não parou. A frase dele tem um complemento.
C.S. Lewis diz que em alguns momentos parecia que nós não mais queríamos o céu, mas ele completa a sua frase dizendo: a bem da verdade, quando mais analiso, me parece que nunca quisemos algo a mais do que o céu. A bem da verdade, eu nunca quis nada que não fosse o céu. A bem da verdade, eu nunca quis nada que não fosse o meu Senhor. A bem da verdade, eu nunca quis nada que não fosse o meu Criador. A bem da verdade, eu nunca quis nada que não fosse ter fé o suficiente para me levar para o colo do meu Jeová. C.S. Lewis disse isso porque ele entendeu que no fundo da alma de cada um de nós existe uma vontade enorme, imensurável de alcançar o colo do Criador, de alcançar os braços fortes do nosso Deus e com Ele caminhar. E não é assim, e não tem sido assim com cada um de nós. Sabe, meu irmão, o que nos separa do amor de Cristo, o que pode nos separar do amor de Cristo? Esse mesmo apóstolo que falou em Gálatas, ele fala para os romanos que nada nos iria envergonhar, nada do Evangelho nos traria vergonha. Esse mesmo apóstolo diz que nada nos tiraria do amor de Cristo, nada, se quiséssemos mesmo alcançar o Senhor, se tivéssemos a fé necessária e suficiente para desejar o céu. A grande pergunta é: queremos mesmo o céu? O céu é o nosso maior objetivo? É o céu aquilo que mais desejamos ou não? Ou queremos ficar no vazio existencial? Ou queremos buscar a concretização das coisas pelas forças que temos? Ou queremos conquistar as coisas pelas distrações do mundo? Qual tem sido a nossa maior vontade? Porque se a nossa real vontade for o céu, nada nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo. E esse amor, ele é maior do que qualquer tribulação ou qualquer problema. Esse amor, ele é invencível, ele é indestrutível. A palavra de Deus diz algumas coisas, por exemplo, sobre o pecado. O que é o pecado senão uma revolta contra a vontade de Deus? É como se Deus dissesse: não minta, e você mente. É como se Deus dissesse: não traia, e você trai. Isso é uma revolta, é virar as costas para a palavra de Deus. E em Romanos a palavra de Deus diz que o preço do pecado, dentre várias eles, seria a angústia, a tribulação, desencadeando na ira. Esse é o sinal, ou esta é a repercussão para uma pessoa que não tem na sua alma a fé necessária para desejar o céu. É uma pessoa que vai viver angustiada, porque inegavelmente vai viver no pecado, vai contrariar a vontade de Deus em todo o tempo. Ela vai ter uma vida atribulada, desencadeando na ira. De forma diferente, aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo terá também uma vida atribulada. Porque, se não me falha a memória, eu ouvi o meu mestre dizer que no mundo eu teria aflições. Só que a continuidade da frase é diferente. O legado, a jornada agora seria diferente. Porque se para aqueles que são tendenciosos para o pecado, a ira é o resultado, para aqueles que desejam a Cristo, o bom ânimo é a consequência. Mas por que bom ânimo? Se eu estou no meio da tribulação, por que bom ânimo se o mundo me traz fortes ventos? Se as rajadas atormentam o meu corpo? Por quê? Porque com Cristo eu consigo desejar o céu. Porque com Cristo eu olho para cima e eu vejo o Criador. Porque com Cristo eu olho para o amanhã e vejo um amanhã melhor. Porque com Cristo a minha alma é preenchida pela esperança. É isso e é essa a diferença. Sabe, meu irmão, Hebreus fala sobre fé. Hebreus 11 começa a retratar inegavelmente as questões da fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. O pastor Leandro falou isso hoje pela manhã. Que a fé é a certeza das coisas que não se veem.
A fé é a concretização daquilo que você espera. Mas como assim se eu ainda espero? Pois é, isso é fé. A fé é a certeza daquilo que o mundo diz: não, não é possível. Isso é fé. A fé é andar ao avesso do que o mundo diz. Isso é fé. Sabe, meu irmão, Pedro, ele experimentou da fé de Jesus Cristo, quando Cristo o pegou pela mão e o trouxe de volta. Agora, muito mais do que Pedro experimentou, demonstrou uma fé verdadeira em Cristo, a mulher que sangrava. Porque não foi por um remédio, nem pelo dinheiro, foi tão e simplesmente por crer. Ela simplesmente acreditou naquilo que era impossível. Ela tinha gastado tudo que tinha, sobrou nada, só a fé. E a fé que ela tinha a curou. A fé daquela mulher foi tão grande que Jesus estava no meio de uma multidão quando ela o tocou. E Jesus sente, Jesus fala: alguém tocou em mim. E os discípulos falam: lógico, você está no meio de uma multidão. Não foi o toque que ele sentiu, foi a fé. Aquela fé foi o suficiente para curar aquela mulher. Sabe, meu irmão, você tem passado por problemas? Eu acho que essa é uma pergunta tão retórica, né? Ela é tão inegavelmente para cada um de nós, né? Se eu perguntar: você tem passado por problemas? Acho que todos levantariam as mãos. Todos passamos por problemas. E o que tem sustentado o teu caminhar? Qual tem sido a tua esperança para amanhã? O que tem movimentado o teu levantar? Nós cantamos aqui, né, que as tribulações, os choros, eles demandariam uma noite, mas na manhã seguinte nós teríamos o renovo. Mas você acredita nisso? Verdadeiramente você acredita nisso? Porque se você tem alguma dúvida sobre o teu amanhã, é porque inegavelmente a tua fé ainda não é boa o suficiente para caminhar com esse Deus maravilhoso. A fé é acreditar no extraordinário de Deus. A fé é acreditar no impossível, naquilo que o mundo diz não, naquilo que os teus olhos carnais dizem não. A fé é acreditar nisso. A fé é ter a certeza de que caminhar com Cristo é caminhar no extraordinário. É ser diferente, sabe? Mas diferente mesmo. É você saber que aonde você for, as pessoas vão te olhar, mas vão te olhar questionando: mas quem é esse que chegou aí? Por que ele trata as coisas dessa forma? Por que ele age assim? E aí você vai poder responder, não com a tua boca, mas com as tuas atitudes, que é pela fé. Porque você vê a orla de Cristo, porque você vê Cristo nos teus cantos, porque você sente Cristo passando, porque o Espírito Santo habita em você. É pela fé. A Reforma inegavelmente lutou por uma fé verdadeira. Sabe, se existem momentos em que nós não cremos que desejamos o céu, é porque a nossa fé está abalada pelas fortes tempestades do mundo. Que possamos ser como aquela mulher que, mesmo diante de tantas dificuldades, acreditou que Cristo, e só Cristo, era o suficiente para a salvação. Fé. Tem um versículo que inegavelmente está escrito ali, que o justo
viverá pela sua fé. Não pela sua força ou capacidade, não pelo que a sociedade pode lhe entregar, mas pela sua fé, ele seguirá adiante. Como você tem caminhado, meu irmão? Como tem sido a tua jornada até aqui? Você tem tido fé? Recuperando um pouco, já que paramos de falar do Velho Testamento, né? Mas só recuperando um dos profetas que trouxe a palavra de Deus, e dessa palavra eu tomo posse. E você também pode tomar posse se o desejar. Isaías 43:18. Resumindo o que diz aquele profeta amado de Deus, que nos lugares, presta bem atenção, que nos lugares inabitáveis, que aonde não haveria qualquer condição de vida, ali Deus colocaria rios para te trazer a certeza da vida e a certeza da vitória. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Para quem é essa palavra? Eu tomo posse. Eu tomo posse, é para a minha vida, e eu declaro isso na tua vida. Aonde existia o deserto, creia firmemente que Deus colocará um rio. Aonde havia o erro, Deus trará ali a vida. Aonde existia a derrota, Deus te dará a vitória. Aonde existia a frustração, Deus te dará o contentamento. Aonde o mundo declarou vitória, Deus vai te dar muito mais do que a vitória do mundo. E aonde o mundo disse que você era o derrotado, meu irmão, faça como aquela mulher da orla, passe pelo meio da multidão, levante a sua mão e diga: eis que sou em Cristo mais, muito mais do que vitorioso, hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém. A vitória é tua, meu irmão, hoje e para todo sempre. Pai querido e Deus amado, eu te agradeço, Senhor, porque hoje manifestamente declarou em minha vida a necessidade de ter uma fé inabalável, Senhor, uma fé, ó Pai, que não vai se atormentar com as ondas, com os ventos. Pelo contrário, Senhor, andarei firmemente no meio do mar, no meio das ondas. Mesmo que as tempestades cheguem, Senhor, nada vai nos abalar. Nossa fé será o suficiente para seguirmos rumo ao teu querer. Que a tua palavra, Senhor, venha a ser o nosso norte, que não venhamos a dar vazão para a carne, mas que o fruto do Espírito venha a ser a nossa essência. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a ser invencíveis na tua obra, guerreiros escolhidos por ti, que caminharão firme, forte e intensamente, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai, se existiu uma mulher que teve fé o suficiente para ser curada, porque creu, nós, Senhor, declaramos que hoje, ó Pai, cremos o suficiente para sermos vistos pelo mundo como um povo remido, escolhido e santificado pelo sacrifício e redenção de Jesus. Hoje, Senhor, nós declaramos nessa oração o firme desejo de termos o céu como a nossa morada. As nossas casas estão sendo preparadas aí, ó Pai. Estamos de passagem neste mundo, porque a nossa fé nos leva adiante, para perto de Ti. Guarda-nos, Senhor, para que possamos viver o extraordinário que vem do céu, porque vivemos no céu. É em nome de Jesus, nome que está sobre todos os nomes, que nós aqui, Senhor, orando, firme, fervorosa e racionalmente, dizemos que em Ti, Senhor, são colocadas todas as nossas esperanças, todos os nossos sonhos e desejos. Que em Ti, Senhor, e pela Tua palavra, a nossa fé será manifesta e seremos vistos, ó Pai, como o povo escolhido de Deus, o povo remido do Senhor. Seremos, ó Pai, chamados dos verdadeiros adoradores, hoje e para todos sempre. Amém. Meu irmão, viva a plenitude do Senhor, não só num culto, mas durante toda a tua existência. Carrega essa
essa vitória, viva essa vitória, hoje e para todo sempre. Amém. Consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai e que a inconfundível, a majestosa presença de Jesus Cristo venha a ser em nossas vidas, hoje e para todo sempre.